João 3,17 diz o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lá no princípio, com o pecado, com o erro que Adão e Eva cometeram no Éden, o pecado entrou no mundo. E o mundo foi condenado à morte. O mundo foi condenado ao pecado. O diabo, Satanás, tomou conta deste mundo. Então, todos os que nascem no mundo é filho do mundo. E o mundo é condenado à morte, porque o mundo pertence ao diabo. Antes, as pessoas precisavam oferecer sacrifícios a Deus para que pudessem ser salvos, para serem purificadas de todo o mal deste mundo. Daí, quando Jesus, o próprio Cordeiro vivo dos céus, desceu e se sacrificou, não era mais necessário que ninguém fizesse sacrifício. Antes existia também os costumes judaicos, eles não cortar cabelo, circuncisão, deixar a barba crescer, esse monte de negócio aí. Por quê? Para mostrar que eles tinham aliança com Deus. Literalmente era uma aliança, mostrar a comunhão, mostrar que eles seguiam. E quando Jesus veio e falou: vocês não precisam mais desses costumes, foi contra os judeus e todos aqueles que viviam desses costumes, ficaram: não, mas como assim? Não é esse o Messias que eu conheço, não é esse o Messias das nossas escrituras. Os Messias que nós acreditamos não faria esse tipo de coisa. E fizeram o que? Pá, condenaram. Vão lá e mataram ele. Na época também do Antigo Testamento, era muito comum falar sobre práticas condenáveis, como em Levíticos, ou fala sobre os ideais humanos, os ideais de Deus e tudo mais, como em Provérbios. E o mais comum, que é o testemunho de vida dos escolhidos de Deus, que daí vem só Noé, Jacó, Davi, José, Daniel, Samuel, Abraão, esses 300 milhões de personagens aí. Então antes não existia o termo salvação. Deus escolhia algumas pessoas e movia na vida delas. Faziam elas libertar algum povo, faziam elas salvarem assim o mundo para que pudesse reproduzir, fizesse com que reinasse a terra. Fizeram, ele escolhia quem ele usaria. A partir do momento que Jesus veio à terra, ele foi o primeiro que colocou o termo salvação no mundo. Foi o primeiro que falou sobre salvação e não apenas de condenação, ou sobre o fim dos tempos, como era dito em algumas profecias antes também, que nem é do livro de Joel. Então, antes o fato de você crer em Jesus Cristo já era o fato, já era o grande, porque você estaria indo contra todos os costumes da sua cultura, da cultura da época, e está indo contra todas as suas crenças, e estaria indo seguindo este cara diferentaço, que era considerado um criminoso. Era, era um fato de coragem muito grande. Então antes, esse simples fato já fazia com que você fosse salvo, porque você cria neste ser, cria que ele vinha do céu, que ele era realmente o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra e que ele iria salvar a todos nós. Com o passar do cristianismo, o cristianismo foi crescendo, foi ganhando espessura, foi ganhando multidões. Muita gente já nasceu neste berço, nasceu ouvindo as boas novas, que é o Evangelho. Então o pecado começou a entrar nessas pequenas brechinhas, porque as pessoas não conheciam mais o mundo, não sabiam mais onde elas viviam. Nasciam achando: já sou salvo, estou aqui, nasci aqui, acredite em Deus, estou salvo. E a igreja começou a falar muito sobre. As igrejas voltaram ao Antigo Testamento, começaram a falar muito mais sobre só o pecado, só sobre condenação. Se você fizer isso, você vai ser condenado, vai ser reprovado. Deus não gosta disso aqui, não gosta daquilo outro. E começaram a falar só disso, começaram a reprimir. As novas gerações que chegaram ficaram: pera, eu não posso fazer nada então, eu tenho que viver aqui
nada mais. Começaram a ficar revoltadas, começaram a se sentir reprimidas. Eles faziam o quê? Eu vou sair, eu vou viver um pouco. Eles se libertavam e começavam a vagar pelo mundo afora. A igreja acabou se tornando uma prisão para o mundo. Quem é cristão vive apenas na sua bolha e vive apenas pela fé naquele mundinho ali. E tem algumas outras igrejas mais calmas assim que prega só o perdão. Ah, per perdão, não importa se fez coisa errada, Deus te perdoa. Ah, você crê em Deus? Pronto. Ora, reze, faça os costumes, você será salvo porque você estará sendo purificado. Também não é a melhor forma pregar só o amor, só o perdão, porque não é disso que o evangelho fala. Também não. Aí, essas igrejas assim, que meio que só oprimem, entre aspas, reprime e tudo mais, fica falando apenas sobre condenação o tempo inteiro. Também não estão seguindo o verdadeiro evangelho. Que o cristianismo não é para impor a sua fé, é para educar as novas gerações, as novas multidões, é para educar todos os povos. Quem crê no livre-arbítrio, deem o livre-arbítrio às pessoas, deixem que as pessoas escolham. E quem crê na predestinação, se Deus não escolheu, como era no Velho Testamento, não vai acontecer, não importa o que você faça, não vai acontecer. Se Deus não escolheu, não vai acontecer, pessoa. Então, como diria em Mateus 28, diz até o 20, Deus nos deixou uma missão, uma única missão. Eu vou demonstrar essa missão aqui para vocês que estão me vendo aqui. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ensinando-os. O Jesus, grande Cristo, nos pediu para ensinar as multidões. Ide e pregar o evangelho. Ide e ensinai todos os povos da terra. Não é para a gente impor a nossa lei, a lei de Deus. Não é para a gente apenas também falar, apenas ouvir. É para nós ensinarmos, é para nós instruirmos, é para nós educarmos a nova geração e todas as multidões. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como já diz em João 8,32. Voltando ao nosso texto, em João 3,18, quer dizer, João 3, agora do 18 ao 21, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui resume. Esse texto aqui resume o que é o mundo hoje. O mundo vive em trevas, porque o mundo foi entregue ao pecado. O mundo é do diabo agora. E o diabo é simplesmente um ser sem luz. Ele perde sua luz. Ele é pura trevas. E se agora ele governa o mundo é trevas. Tudo que é do mundo é trevas. E Deus, ele diz que é a própria luz. Ele é a luz do mundo. A população preferiu seguir a trevas. Por quê? Ninguém me vê. Eu não sou visto, não sou notado. Eu faço o que eu quiser aqui.
nada acontece comigo. Por quê? Porque eu estou escondido. Eu estou nas trevas. Na luz você está aparecendo. Você é alvo de tudo. Tudo que você faz está sendo a mostra. Eu acredito na luz. Ó, se eu ver aqui, ó, pá, luz. Quem mora nas trevas acredita que a luz existe. Beleza. Mas não segue o que a luz pede. Do mesmo jeito que eu acredito que a escuridão existe. Se eu fechar essas janelas aqui tudo, vai ficar escuro. Eu sei que a luz existe. Então, ao contrário da época de Jesus, não basta apenas mais crer. Crer não vai ser mais um ato de rebeldia tua da população. Porque hoje a cultura já nasce com o cristianismo incumbido na cabeça, a maioria das vezes. Agora você tem que crer e praticar. Tem que praticar a verdade. Já dizia no texto aqui, ó. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Já, realmente já está escrito. Temos que praticar a luz agora, a verdade. Igual Deus, Jesus, quando apareceu na terra, ele foi massacrado pela população. Por quê? Porque a população vivia todas em trevas. Viviam tudo na escuridão. A luz aparece e incomoda. Quem vive no escuro, experimenta você. Você tá com os olhos fechados aqui, tá no meio de tudo escuro e de repente, pá, surge uma luz. Tu fica incomodado, seus olhos chegam a doer. Muitas vezes você chora. Então a luz incomoda quem tá nas trevas, quem tá na escuridão. Então por isso que condenaram Jesus. De todas as formas. Alguns poucos entenderam quem ele era. Entenderam a verdade. E decidiram seguir. Decidiram correr esse risco. Ter essa coragem de seguir algo tão escandaloso naquela época. Então, o cristianismo não é para oprimir ninguém e nem para obrigar a ninguém a seguir. Quem é cristão é para ser a luz do mundo, é para incomodar as trevas e ensinar. Repito, ensinar. Por isso que Deus se preocupa tanto com a nossa imagem, porque a gente é luz. Tudo que a gente faz está sendo visto. Nós temos que incomodar e instruir quem está nas trevas a seguir a luz. Eu não vou falar muito sobre aparência aqui porque não é intuito desse vídeo. Mas é isso. Quem pratica a verdade vem para a luz. Porque o próprio Jesus disse: Ele é a verdade. Devemos praticar o que então? Devemos seguir quem? Jesus. Ele mesmo diz: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para a luz, não há outro caminho para a vida do que ele. Se Deus não existisse, não tinha verdade. Quem ensinou o que era certo e errado para tu? Seus pais, que aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles e foi aprendendo com a vida. O primeiro homem da Terra, como é que ele aprendeu o que era certo ou errado? Se ele apenas vivesse, ele ia morrer. E não ia ter terra, não ia ter pessoas na Terra para viver. Ele teria morrido muito rápido, muito fácil. Deve ter alguém que tenha instruído ele para isso aqui é certo, isso aqui é errado, para que ele pudesse viver minimamente, para que ele pudesse ficar vivo e poder discernir o filho dele e que ó, isso aqui pode se fazer, isso aqui não pode. E foi repassando e foi evoluindo com o passar dos tempos. Então se Deus não existe, não existe verdade. Fiquem. Então, devemos seguir a verdade, praticar a verdade, seguir Jesus, ser a luz do mundo, para que assim nós não venhamos ser condenados com este mundo e venhamos ser salvos. Porque ninguém é salvo. Todos nós somos condenados. Nós precisamos seguir um caminho para conseguirmos ser salvos. E o único caminho para a salvação é Jesus Cristo.